Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo. Está ventando um pouco, pode alterar o nosso som. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante. Vamos falar da igreja de Esmirna. Você já ouviu falar da igreja de Esmirna? Você já ouviu falar das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, que está descrito no livro de Apocalipse? Sempre que se menciona as igrejas, no Apocalipse, as cartas mais lidas são as igrejas de Laodiceia, até porque, por causa da ênfase da mensagem, com a finalidade de atingir uma expectativa a respeito de problemas e situações que a igreja passa. A igreja de Filadélfia, por ser fiel, e assim sucessivamente. Mas a igreja de Esmirna, ela é pouco explorada, tá? É uma carta pequena. Na revelação que João teve na ilha de Patmos, não teve muita coisa que se falar para ela, só orientá-la quanto à sua permanência em meio à luta. A carta direcionada à igreja de Esmirna, tá? Esmirna era uma cidade e a igreja de Cristo estava lá. Todo mundo acha que, não é todo mundo, alguns pensam, eu também, até uns certos anos atrás, eu entendia que Esmirna era uma pessoa e por ela se fundou uma igreja. Não. Depois, estudando a teologia, eu pude entender que não era assim, tá? Diz assim: a carta da igreja de Esmirna começa no verso 8 e termina no verso 11 do capítulo 2 de Apocalipse. Você vai 8 para 11, em torno de 5 versículos, tá? Que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, e isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tá certo? Por que segunda morte? Porque todo ser humano, toda a raça humana, um dia vai padecer, ou vai passar dessa vida para outra. Padecer não, retiro, irá passar dessa vida para outra, ser morto, ou de morte natural, ou por acidente, por alguma coisa, A segunda morte é a morte eterna. Você pode ver aqui, analisar na leitura, que não há nenhuma correção contra a igreja de Esmirna, não há nenhuma repreensão, não há nenhuma advertência contra a igreja de Esmirna. Você entendeu? As demais igrejas, Jesus falou na sua revelação, a João, na ilha de Patmos, ele disse: tenho contra ti algumas coisas. Mas já na igreja de Esmirna, Jesus não disse isso. Ele só falou assim: eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza. A igreja de Esmirna era uma igreja que era perseguida, tá? Ela era uma igreja perseguida. E o mestre só foi dar ali um aviso para eles de que eles iriam passar uma tribulação ainda de 10 dias, além do que estava passando.
Quando nós lemos a carta da igreja de Esmirna, nós voltamos no tempo e tentamos, por uma ótica, observar o que os irmãos passavam ali. Segundo a história bíblica, os irmãos foram perseguidos, foram martirizados, propriedades confiscadas, direito de viver controlado, alguns foram expulsos das suas casas, né? Por isso que a carta, porque a finalidade ali era neutralizar uma igreja. Por quê? Qual é o mandamento principal da igreja que Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Os 10 mandamentos que estavam lá no Antigo Testamento, nas tábuas da lei de Moisés, Jesus transformou em 2 mandamentos. Ele não excluiu de lá. Ele só falou, olha, se vocês fizerem essas 2 coisas, vocês completarão aqueles mandamentos lá de trás. Se realmente nós amamos o próximo, vamos respeitá-lo. Não vamos desejar a sua morte. Não vamos prejudicá-lo. Não vamos difamá-lo. Quando eu digo que quando Jesus diz amar o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo que o mesmo que eu gosto e quero para mim, eu vou querer para o meu próximo. Se eu não quero ser prejudicado, eu não vou prejudicar o meu próximo. Então, a igreja de Deus, ela pregava isso. O amor ao próximo, o amor a Deus, o reconhecimento de Deus como Criador dos céus e da terra. Só que as autoridades, governantes, né, eles sabem que a igreja tem um papel importante na sociedade. Mas ao mesmo tempo que eles sabem disso, eles sabem também que a igreja ela pode prejudicar interesses, principalmente daqueles que têm um pensamento corrupto, né? Aquele que tem um pensamento corrupto não se encaixa em uma igreja séria. O que é uma igreja séria? É uma igreja em que todos os seus membros, desde o líder, do seu líder até o menor, está comprometida com a verdade, está comprometida com a honestidade, está comprometida em libertar o indivíduo da sua vã condição de viver. O que é vã condição de viver? É um tipo de vida que levará aquela pessoa à condenação eterna. A pessoa passa uma vida presa nos vícios, presa em coisas que consomem a sua vida, que destrói a sua vida, destrói a sua família. Então agora a igreja apresenta um caminho novo. Essa igreja séria, ela existe, só que ela não é tão atraente. Ela não é tão atraente porque há interesses que ela condena. Por exemplo, a corrupção, a verdadeira igreja não aceita. A igreja de Esmirna era perseguida. Olha só, a perseguição. A perseguição diz aqui, ó, o problema da igreja de Esmirna, a capital da região da Lídia, tá? Esmirna era a capital da região da Lídia, que era não sei se era um reinado, um principado. E essa cidade era famosa pelas competições esportivas, né, de luta, nas quais ganhava-se e recebia a coroa da vida, né? Desculpe aí por causa da sirene, vou desligar um pouquinho aqui. Então, voltando aqui ao nosso bate-papo, que eu tive que parar por causa da sirene, a igreja de Esmirna, ela representa uma igreja perseguida, uma igreja neutralizada, né? Quando alguém não quer que uma instituição vá para frente, é cortado todas as suas provisões. Isso foi feito com os cristãos ali. Eles eram perseguidos, assassinados. Quem se declarasse servo de Deus
era a mesma coisa que assinar sua sentença de morte. Era uma igreja que constantemente estava sob pressão. Era uma igreja que constantemente... E hoje nós estamos vivendo nesse tempo presente, tá? E nós estamos... A minha preocupação nem é tanto medo, preocupação. Que nós temos uma igreja atual que não conhece a história anterior. Nós temos uma igreja, nesse exato momento, que não tem conhecimento da história anterior, não gosta. Os pregadores, ensinadores, as pessoas que querem trazer alguma coisa da parte de Deus para as pessoas, nunca trazem a realidade dos fatos. E enganam as pessoas com seus discursos. Hoje, o modelo de igreja que se tem é aquele modelo modelo tipo auditório, tipo festa, tipo espetáculo, aonde há muitas implicações de métodos e contraria até a santidade de Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo aonde não se mostra a verdade dos fatos para os novos cristãos, e nós vemos uma igreja que ela cresce em número e perde em conhecimento. Quando se fala de conhecimento, alguns até fazem uma cara de sarcasmo, né? Faz um comportamento. Esse cara está querendo dizer que nós somos ignorantes? Não! Está todo mundo estudando, a maioria estão na faculdade. Nós estamos num tempo onde nós somos muito bem servidos devido à tecnologia. Você pode estudar em casa, em qualquer lugar hoje. No meu tempo não era assim. No tempo que eu era jovem, que eu era criança. A tecnologia, as mídias sociais, elas veio se proliferar depois de 2010. Então não é tão longe assim. E eu quero dizer para você o seguinte: nós temos uma igreja, graças a Deus, que cresceu em número. Cresceu tanto aqui no país que ela foi capaz de decidir uma eleição. Mas ao mesmo tempo que essa igreja em números decidiu uma eleição, é uma igreja que não conhece realmente o Deus que serve, que não tem conhecimento do Deus a qual louva nos louvores. Há muitos que estão usando os louvores para poder ganhar o seu dinheiro, mas não tem nada com Deus, apenas canta para atingir o público cristão e não tem nenhum envolvimento e compromisso com Deus. Estas pessoas, elas ditam o comportamento, porque o que está dentro da mente do ser humano é olhando aquela pessoa. Se aquela pessoa está daquele jeito, está abençoada, eu vou ser daquele jeito. E nesse engodo todo, conforme diz o apóstolo Tiago, nós perdemos. E a verdadeira igreja que está inserida no meio dessa multidão de pessoas que se dizem cristão, ela está sendo silenciada. Mal se pode ensinar sobre verdades na igreja. As pessoas não querem ouvir isso. Só que, com isso, nós estamos arrastando uma série de problemas que não teremos como evitar. Nós não teremos como evitar certos problemas que virão no futuro. Porque a geração que está nascendo não conhece o Espírito Santo. Não conhece o respeito. Não conhece o que é pecado e o que não é. As pessoas acham que podem se prostituir, adulterar, trair e ao mesmo tempo continuarem adorando a Deus, sendo os cristãos. Há vários relatos sobre isso. Acontece sempre pessoas que caem em infração, que a palavra de Deus condena e diz: não, eu não tenho nada a ver com pastor e com nada não, eu vou seguir minha vida, vou pregando, cantando. Pastor não tem nada a ver com a minha vida. Pode ser, a pessoa pode ser o mais brilhante pregador do país ou do exterior.
o mais brilhante e bem-sucedido cantor, mas se não obedece aos preceitos divinos, não entrará no reino de Deus. A igreja, a visão da igreja de Esmirna, ela está voltando novamente. Em alguns países há uma perseguição acentuada dos servos de Deus. Há algumas nações que ainda, desde a era dos primórdios antigos, que perseguem a igreja até hoje. Só que a igreja verdadeira, ela quer trazer o bem a todos, aonde todos possam participar das bênçãos de Deus, e não um grupo seleto. O que Deus propõe para nós não é para o grupo seleto. Você já imaginou se certos homens e mulheres no mundo tivessem a oportunidade de controlar o sol? Você já imaginou se certos homens e mulheres no mundo tivessem condições de controlar a chuva, controlar o vento? Aonde nós estaríamos agora? Pensem bem no que eu estou dizendo. Homens e mulheres, certos homens e mulheres, quando chegam ao poder, eles fazem o escarcéu, matam, pisam por cima, trucidam, joga para moer, joga para queimar, joga para derreter. Porque se amparam de poderes e alimentam esses poderes para lhe servir a hora que ele quiser, mesmo estando errado. Já imaginou se essa pessoa tivesse condições de controlar esse sol que está começando a brilhar, a clarear aqui? Aqui no meu lado está sombra, por causa daqui tem uma montanha. Você já imaginou se essas pessoas tivessem condições de controlar o sol? Aonde nós estaríamos? Portanto, Deus propôs, colocou no sistema interplanetário, ele tem o controle disso tudo. Porque se ele deixasse esse controle para os homens, e Deus bem falou lá no livro de Gênesis, domine sobre as águas, domine sobre a terra e domine sobre o céu. Mas segundo o apóstolo Paulo, tem mais de um céu. Que certa vez ele disse que numa visão foi ao terceiro céu. Agora, você já imaginou? Então Deus deu o controle dos homens para que os homens pudessem controlar os mares, as águas, as terras, o ar, mas até um certo limite. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deus, ele nos deu condição para vivermos plenamente, em paz, em harmonia uns com os outros. Mas quando alguém tem os seus interesses afetados, e se ele tem poder, ele vai caçar, ele vai criar leis para poder neutralizar determinadas pessoas a não prosseguirem, mesmo que seja bom. Mesmo que seja bom. Quando chega no período da eleição, quando alguém se candidata, você pode observar por que o outro candidato mandou assassinar o outro. Por que muitos candidatos passam dessa vida para outra nas eleições? Por que muitos vices, talvez, mandam tirar a vida do primeiro? Por que as pessoas tramam umas com as outras? São interesses. E a igreja está nesse meio de jogo de interesse das pessoas. Há um jogo de interesse, há um tabuleiro de xadrez, aonde nós somos disputados. Se há um país onde os governos são trocados pelas eleições, quem é a peça fundamental a ser disputada? É o eleitor. E há na calada da noite lei sendo aprovada para poder neutralizar o poder da igreja. Eu sei que no termo igreja, como geral de tudo, há pessoas que têm um coração mau, mas há homens honestos e fiéis. Só que esses homens honestos e fiéis são poucos que falam. Então, nós estamos vivendo um período sombrio que muitos cristãos
hoje, por não ter o conhecimento do passado, não tem como se defender. Preferem mudar de postura, se adequar ao atual sistema, ao invés de atender à vontade de Deus. É melhor a gente se adequar, senão a gente vai ficar para trás, senão eles vão cortar os nossos suprimentos. Nós podemos fazer o que quiser. Os cristãos atuais podem fazer o que quiser, pode até aceitar Jesus e ficar do jeito que estava, mas não evitarão o mal que virá. As profecias estão aí, estão para se cumprir. Por mais que os homens sambam para lá e para cá, tentando evitar que os acontecimentos estejam alinhados com as profecias bíblicas, não adiantam. Eles caem e as profecias e os desígnios de Deus se completam. Perseguições silenciosas estão acontecendo. E eu digo aos cristãos, acordem. Parem de levar a vida como festa. O tempo agora é de oração, o tempo agora é de união, o tempo agora é de comprometimento, o tempo agora é de obediência ao Deus que servimos e não essa conversa fiada que as pessoas têm aí. Todo mundo quer ser fashion. Todo mundo quer estar produzido. Mas olha os escândalos que têm acontecido aí. Quantos minutos você tem de oração com Deus? Você já se consagrou algum dia, pelo menos, nessa semana? Você se consagra a Deus pelo menos uma vez por semana? Você tira um tempo para você e Deus uma vez por semana? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa pandemia só não está pior porque há muitos que oram. E Deus tem abençoado grandes pessoas, médicos, enfermeiros envolvidos nesse processo. E as boas intenções. Porque para muitos é melhor morrer. Vão para as televisões, vão para as mídias sociais, dá aquele discursinho, colocando a culpa em um e outro, mas a vontade deles é que morra mais. Então, meus amigos, irmãos, vamos pensar sério. Leia com cuidado as coisas. Procure saber da história. A história dará sentido por que você é o cristão. Não olhe para Deus como aquele que tem que sempre... Tem gente que olha para Deus e acha que ele é um atendente de balcão. Tem gente que trata a Deus como se fosse um garçom. Tem gente que trata a Deus como se fosse aquela pessoa que estivesse no balcão para ele chegar ali, pedir o que quer e sair e não dar atenção. Tem gente que chega para Deus, pede, Deus abençoa, ele vira as costas. Deus não é um atendente de balcão. Ele até nos atende, mas ele é o soberano criador dos céus e da terra. E ele merece respeito. E esse desrespeito que muitos de nós estamos cometendo em relação a Deus nos trará prejuízos difíceis de se consertar. Os cristãos precisam acordar. Os cristãos precisam acordar, precisam buscar a Deus, precisam se unir. Lideranças precisam rever as rixas. Porque como explicarão a Deus esse mau comportamento? Como vão explicar para Deus? Como vão explicar para Deus essas divisões? Que justificativa daremos? Então nós precisamos pensar sério. Porque ir lá dirigir um culto de 2 horas, participar de um culto de 2 horas, não garante salvação. O que garante salvação é obediência implícita ao Deus Todo-Poderoso. Única e exclusivamente. Eu estou falando de cristão consciente. Não estou falando de cristão que tem que desobedecer às leis do país, não. Eu estou falando de cristão consciente que sabe o que está fazendo. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.